Eu amo muito, irmãos e irmãs, uma página nas Escrituras que, quando Jesus estava em certa parte ali pregando a palavra, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, aquela multidão começou a sufocar, e ele então pegou e disse para os seus discípulos que eles fossem à frente, que ele iria logo atrás depois. Então ali eles foram com seus barquinhos, e Jesus foi andando por cima das águas. Eles viram isso então e se assustaram, mas Pedro olhou Jesus andando por sobre as águas e disse: Senhor, se és tu, Jesus, permita para que eu vá até ti por sobre as águas. Jesus então olhou para Pedro e disse: venha, Pedro, venha então, quer vir, venha. E Jesus o chama esta manhã, e Pedro pegou e foi andando por cima das águas, glória a Deus, e foi andando, mas chegou um certo tempo que ele começou a temer, meu irmão, minha irmã. Ele começou a olhar para os lados. A palavra de Deus diz: olhai para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mas Pedro, ele esqueceu, de olhar para Jesus Cristo, começou a olhar para os lados, para as ondas furiosas, para aquelas grandes tempestades, e começou ali então a temer, e perdeu seu foco. Deus abençoe. E perdeu seu foco, começou a afundar sobre as águas. Então ele clamou: Senhor, salva-me, porque ele viu que ele estava afundando, a morte estava rodeando ele, porque por um segundo ele perdeu o seu foco. Por isso que Deus quer: não se deixe distrair, meu irmão, por coisas terrenas. Não se deixe se distrair, minha irmã, por coisas terrenas desta vida. Aleluia, glória a Deus. Mas foque na palavra, olhe para Jesus. É o que Jesus quer falar para você hoje. Muitas vezes nós ligamos, começamos a olhar para nossas provas, para as tempestades em nossas vidas. Então nós esquecemos de olhar para Deus, esquecemos de olhar para Jesus, e a gente começa a ficar fadigado, se afundar, começa a deixar escapar a pressão. E o mundo hoje, meu irmão, nós podemos ver, nós estamos vivendo sob pressão. É sob pressão em seu lar, é sob pressão em seu trabalho, é nas ruas. O povo está se agitado, como diz a palavra, correndo de um lado para o outro, a ciência se multiplicando, aleluia. Mas aquele que recebe a palavra, o Espírito Santo de Cristo, ele não deixa escapar a pressão, ele está calmo e sereno, porque ele sabe quem ele tem crido. Ele sabe quem está ancorado, que é em Cristo Jesus. Nenhum mal temerei, porque, igual o salmista chega a dizer, ele é como o monte Sião, venha vento, venha tempestade, venha terremoto, ele está firme, aleluia, nada te abala, glória a Deus. E sabemos que toda enfermidade, meu irmão, ela é um pecado, ela é um demônio. A ciência dá o nome aí: câncer maligno, úlceras, estas coisas. Mas como diz o profeta de Deus, a Bíblia dá nome a isso como demônios. Toda enfermidade é um demônio. O profeta de Deus chega a dizer: estão construindo, aqui na mensagem, doenças e aflições, ele chega a dizer assim: estão constantemente construindo instituições para os incuráveis, bem quando temos o melhor trabalho científico nas aflições e doenças, que já tivemos construído instituições anualmente para os incuráveis, mas nunca houve nada que chegasse diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é Ele, não fosse mais do que capaz de enfrentar. E Ele é simplesmente o mesmo hoje, como Ele foi ontem e será para sempre. Amém, aleluias. Ele prova isso e você verá noite após noite. E se não for assim, então você tem direito de duvidar. Uma branca chega a dizer, alguém diz: as curas são duradouras,
A irmã Brana responde: elas duram tanto quanto durar a sua fé. Veja aí, meu irmão, as curas são duradouras. O profeta de Deus chega a dizer: as curas duram o quanto durar a sua fé. Se você tem fé que pode ser curado, Deus te cura. Veja aquele centurião, quando teve encontro com Cristo: ó Senhor, eis que o meu servo está enfermo, está à beira da morte. Aí Jesus diz: eis que descerei em sua casa. Ele disse: não, Senhor, não sou digno que tu entres em meu telhado, debaixo do meu telhado, em minha casa, mas basta apenas uma palavra tua e o meu servo será curado. Veja a sua fé desse homem, meu irmão, minha irmã. Ele creu que apenas uma palavra do Senhor Jesus Cristo, o teu servo seria curado. E Jesus disse: vai, e ele já está curado. E ele chegou lá, a mesma hora que Jesus tinha falado, e aquele teu servo estava curado, porque ele creu no poder da palavra falada. É a fé. A fé é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus e a sua fé. Quando nós temos fé, Deus faz o possível. A palavra de Deus chega a dizer: é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus tenham fé. Creio que Ele é o galardoador dos santos e do povo seu. Sem fé é possível agradar a Deus. Aí vem o profeta e diz: as curas são duráveis. Até quando, meu irmão, durarem a sua fé? Se a tua fé acabar, se a tua fé terminar, a cura já não existirá para você. Mas enquanto você estiver fé, haverá uma cura. E Jesus Cristo, Ele é o curador. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente. Ele ainda é o Salvador. Ele ainda liberta, perdoa e salva, meu irmão. Isso não é história de quadrinho, não. Isso é a palavra de Deus e a vida eterna. Aí o profeta chega a dizer: alguém disse, aqui de novo, onde tínhamos lido, alguém disse: as curas são duradouras. O profeta diz: elas duram tanto quanto durar a sua fé. Quando a fé falha, então sua cura falhará. Se a tua fé falhar, meu irmão, minha irmã, a sua cura